Gostaria, antes de chamar a matéria, de já cumprimentar os nossos colegas. Olha aí, os que já estão aqui, né? Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Edna Maciel, Tássio Cruz, telespectadores, boa tarde a todos. Boa tarde, Tássio, como vai? Boa tarde, Edna, Eliezer, um amigo de casa, uma boa tarde a todos. Estamos mais ou menos combinando, né? Vamos ver aqui se o nosso amigo João chega daqui a pouco combinando também. Bem, e o assunto de ontem, né? E o assunto ainda de hoje, rendendo vários assuntos que envolvendo o Congresso Nacional, envolvendo o presidente da República mudando de partido, muitos assuntos esquentaram aí. O repórter Eliezer Rodrigues foi conferir a repercussão entre os políticos piauienses. A gente está falando da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, já que no Piauí a conversa é diferente, né? O partido apoia a base governista. Vamos ver. Um tipo de barganha. No popular, a prática do toma lá, dá cá. Essa estratégia estaria sendo adotada pelo governo federal para conquistar o apoio e o voto de deputados federais e senadores na tramitação de matérias de interesse do Planalto. Isso tem acontecido no Congresso Nacional, as evidências são claras. De repente, deputado que se manifestava contra uma determinada posição, na semana seguinte passa a se manifestar a favor. E aí, alguns dias depois, tem a liberação de uma determinada emenda. Então, isso é uma coisa muito ruim para a nossa democracia. Graças a Deus, o Supremo já começou a entrar no assunto. A ministra Rosa Weber deu uma liminar suspendendo a execução dessas emendas secretas. Se constatada de fato, a prática pode ser considerada crime. Aliados do presidente Bolsonaro dizem não saber desse orçamento paralelo. Se está liberando extra, eu sou do time dos excluídos. A liberação de emendas são emendas impositivas no orçamento e que o governo tem obrigação de liberar. Até porque nós estamos no final do exercício e as emendas impositivas devem ser liberadas dentro do exercício vigente. Eu acho que tudo secreto não é bem-vindo, né? Eu acho que tudo de qualquer ente federado deve ser transparente. Eu preciso melhor avaliar os argumentos do Supremo, da ministra, e também os argumentos dos entes federados, principalmente o governo federal. É grande a polêmica, né? Muitas discussões, e eu agora vou ouvir vocês, nossos analistas políticos, sobre esse puxa-estica, essa discussão de poder de barganha ou não, enfim, é muito delicado e interessa a todos os brasileiros e, é claro, a nós piauienses. Então, gostaria, já dá para receber o João, vamos aguardar um pouquinho, então vou começar logo com você, Eliezer, você que sentiu esse clima hoje de perto, o que você pode acrescentar para a gente? Bom, Edna, primeiro esclarecer que você introduziu o assunto sobre a filiação de Bolsonaro ao PL. Exato. Mas o VT, ele diz respeito a especulações de um orçamento secreto, paralelo, que estaria sendo utilizado como estratégia pelo governo federal para garantir o sucesso em algumas votações de matérias de interesse do Planalto no Congresso. Enfim, fato que quem está no governo utiliza os mecanismos possíveis para alcançar os seus objetivos. O governo tem os seus interesses, a sua agenda, as suas pautas prioritárias e, de alguma forma, vai tentar convencer os parlamentares, deputados federais e senadores a concordarem, a darem andamento a esses projetos, a essas iniciativas. E aí surgiu essa discussão que supostamente o presidente Bolsonaro estaria utilizando um orçamento secreto, o que foi inclusive confirmado aí pelo próprio deputado federal Merlong, na sua fala, na sua declaração, nós ouvimos aí, mas por outro lado, por outro grupo, pela base do presidente, esse orçamento é visto com estranheza, ele é desconhecido. Basicamente, o presidente da República estaria fazendo a liberação de emendas que já são previstas, já são impositivas ao texto do orçamento da União,
para assim garantir o apoio desses parlamentares. Não se trata de um orçamento de origem desconhecida ou de desvio de finalidade dos recursos públicos, nada dessa natureza, mas apenas a utilização de uma liberação de recursos que é legal, que é oficial, que é transparente, e isso associada à tramitação de matérias no parlamento, que não é uma prática nova, não é? Governos anteriores já se utilizaram dessa estratégia. Causa estranheza no momento é chamar de orçamento secreto ou de orçamento paralelo, como tem sido aí tratado esses recursos. Certo, Eliezer, eu chamei a matéria antes, né, o teu outro material, não é isso? Nós temos esse material também, porque foi o que veio aqui para mim. Bom, nós vamos agora falar com o João. Eu gostaria que o João colocasse para a gente, ele que já chegou aqui, primeiro cumprimentá-lo, dar uma boa tarde, dizer que ele também acho que está mais ou menos combinando. Ah, está combinandíssimo comigo. E vocês dois também. E dizer o que ele acha, primeiramente, já que foi esse material que a gente rodou primeiro, sobre essa matéria do Eliezer, as considerações e qual é o seu olhar para essa questão, João, já que a gente está falando aqui de uma polêmica muito grande e muito séria. Isso mesmo, Edna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na verdade, desde ontem que a gente vem se debruçando sobre essa questão do orçamento, entre aspas, orçamento secreto, porque é algo que vem chamando a atenção, é muito recurso que precisa ser destinado aos municípios de forma transparente. Absolutamente, acredito que nem a oposição é contrária ao envio de recursos a prefeituras, a governo do estado, para fazer obras estruturantes ou para investir na prestação de serviços públicos. Mas a demanda atual da sociedade é pela transparência, até porque a gente sabe que só pode haver uma fiscalização séria se houver uma transparência do início ao fim do processo de liberação de recursos. E claro, quando se trata de uma espécie de orçamento secreto, a gente observa que até parlamentares que têm um alinhamento com o governo federal, eles ficam meio receosos de apoiar, porque se o orçamento é secreto, a gente não fica sabendo quem de fato está sendo privilegiado. Às vezes um parlamentar compõe a base de apoio à presidência da República, mas não está recebendo ali a atenção que ele julga ser necessária. Então, com certeza é um assunto que eu acredito que a gente vai voltar a tocar neste ponto, porque é uma demanda atual da sociedade lutar pela transparência. Bom, Tássio, e como é que você vê? A gente fala realmente de transparência, o Eliezer fez uma colocação aí, e o João também, que a gente fica ponderando, até para o telespectador mesmo, que a gente fala em orçamento secreto, né? Fala de denúncias, é bom que a gente sempre ilumine, jogue mais uma luz para esse telespectador, que é o eleitor, e que fica, como eu sempre pontuo aqui, acaba ficando confuso com essas polêmicas e esses olhares, ora técnicos, ora políticos, de quem está envolvido. É preciso deixar bem claro, Edna, e aqui discordando um pouco dos colegas, o orçamento secreto ele foi nomeado secreto pela oposição. O nome real dele é emendas do relator. Sim. Então, o nome oficial é esse, emendas de relator, e não é secreto a partir do momento em que esses dados são todos colocados junto ao portal da transparência, a todos os portais oficiais. O que a oposição questiona, e está no seu direito, é que essas emendas foram destinadas a deputados da base do governo, né, e não foram dedicados igualitariamente para todos. Orçamento secreto ou não, emendas de relator ou não, o que nós vamos saber hoje, Edna, é a força do governo vai ser testada como nunca na Câmara. Hoje nós teremos a segunda votação da PEC dos precatórios. A gente já disse aqui ontem, a PEC passou apertada na primeira votação. Exato. E o governo monta uma força-tarefa para tentar aprovar com maior tranquilidade, e eu diria que é o momento de maior desafio deste governo no plenário, principalmente da Câmara, a aprovação dessa PEC dos precatórios, e a oposição, claro, tenta atrelar essas emendas de relator ao apoio desses parlamentares, mas é preciso deixar claro que todos esses gastos serão apresentados no portal da transparência. A ministra Rosa Weber, ao impedir a liberação, ela acondicionou na sua decisão que se tenha mais clareza, que se tenha mais transparência na hora de aplicar.
mas vamos aguardar. Hoje, como eu disse, a base governista será testada como nunca na Câmara Federal. A articulação do senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, será testada como nunca na Câmara Federal com a votação em segundo turno da PEC dos precatórios. Interessante. E João, eu ia falar agora mesmo com você, João, mas pode complementar. Não, interessante que o PDT foi um partido que no primeiro turno dessa votação foi bastante criticado, enfim, repercutiu muito negativamente dentro das estratégias internas do PDT, a forma como mais de 20 parlamentares votaram a favor dessa PEC. Agora o partido fechou questão, né? A bancada toda, completa do partido, disse que vai votar contra esse projeto. Já então, muda o quadro, né, João? É um desafio ainda maior para o governo, porque na primeira votação, com o apoio de mais da metade dos deputados do PDT, o governo conseguiu apenas 4 votos a mais do que o necessário. Agora, com toda a bancada votando de forma contrária, com certeza aumenta o desafio do governo, que vai tentar articular esses votos num curto espaço de tempo, né? Não há muito tempo para teorizar sobre essa questão. É uma questão mesmo prática. O governo precisa dos 308 votos e alguns dos deputados que votaram a favor no primeiro turno agora não votarão mais por uma questão de partido, de questão fechada no partido, e o principal deles é o PDT. E a informação rapidamente, Edna, é que o PDT nacional está reunido neste momento. A direção do partido, bancada federal, todo mundo reunido para tentar resolver esse impasse, pressão da direção do partido para votar contra a PEC dos precatórios. Inclusive, o vereador Evandro Ide, presidente do Diretório Nacional, participa dessa reunião. Bom, de repente até o final do programa a gente até tem alguma novidade exclusiva com os nossos analistas. Era isso, João, que eu ia falar para vocês, não sei como é que vocês veem, acho que também veem assim, que hoje vai beirar a madrugada e que as articulações vão ser bem mais fortes do que na votação anterior. Era isso que eu ia jogar uma luz para você, João, para você comentar, mas acho que você já fechou seu comentário. Sim, e lembrar também que toda essa questão do PDT foi puxada principalmente pelo comportamento, né, de Ciro Gomes, que é o presidenciável do partido e que suspendeu sua pré-candidatura por conta do posicionamento de parte da bancada. Foi uma estratégia que já teve resposta, né? Isso, parte da bancada do PDT que votou a favor do projeto. Certo. Agora sim, nós vamos conferir a reportagem do nosso colega Eliezer, né, Eliezer, que foi conferir a repercussão aí da da filiação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. O Partido Liberal é atualmente um dos mais alinhados ao governo do Estado. É responsável por indicações no primeiro escalão do Poder Executivo, como o comando da Secretaria de Segurança, Secretaria de Justiça e Secretaria das Cidades. O presidente Jair Bolsonaro, enxergado como um dos maiores adversários do grupo, anunciou que vai se filiar ao PL para disputar a reeleição. Isso após tratativas com o Diretório Nacional da sigla. No Piauí, a situação é considerada, no mínimo, desconfortável. É claro que aos amigos, essas lideranças que estão no PL no Estado, mesmo o Valdemar dizendo que o PL está liberado para fazer as coligações, isso gera um desconforto e isso a gente vai discutir com os outros partidos da base sobre isso. Aqueles que não se sentirão confortáveis certamente vão buscar outro caminho. Parlamentares filiados ao PL que integram a base governista na Assembleia dizem que ainda vão buscar alternativas diante da nova conjuntura que se forma. É uma discussão que nós ainda vamos ter ainda. No partido nós não sentamos ainda, a bem da verdade, nós não sentamos ainda. Ainda vamos conversar com o presidente, que é o deputado Fábio Xavier, certo? Com o deputado Doutor Hélio, com o deputado federal Fábio Abreu, certo? Com a deputada Marina, que se filiou recentemente ao PL, com os candidatos a deputado federal e os pré-candidatos a deputado federal e os pré-candidatos a deputado estadual, certo? Mas, assim, a nível de Estado, nós estamos muito bem alinhados dentro de um projeto que nós já estamos desde 2003, acreditamos nele, certo? E vamos tomar a decisão que for melhor para o partido e o melhor para o Estado do Piauí, com certeza. De toda forma, a defesa do nome do ex-presidente Lula para a eleição presidencial e a aliança com o governador Wellington Dias são posturas bem assumidas e até inegociáveis para os atuais membros do PL no Piauí. Nós vamos abrir uma discussão para ver qual é o impacto disso aqui no Estado, né? Tendo em vista que
a nossa relação, o nosso apoio aqui está absolutamente claro, que é ao grupo liderado pelo governador Wellington Dias. Inegociável essa relação com o governo? Absolutamente inegociável. Isso aqui é uma coisa definitiva no partido, é unanimidade no partido, inclusive devo relatar isto, e nós vamos discutir partindo desse princípio, de que o apoio ao grupo do governador é absolutamente cristalino, transparente e com toda a segurança possível. Pronto, João, vou logo jogar para você. Transparente, cristalino, seguro. O pessoal parece que não vai abrir não, né? Quais as tuas considerações diante dessas falas? Olha, é interessante que eu acho que se a gente pegar um programa da semana passada, vai bater exatamente nesse ponto. A chegada de Bolsonaro ao PL causa uma confusão no partido aqui no Piauí, que com certeza vai gerar uma série de consequências que a gente ainda não consegue imaginar. Porque eu acredito, Edna, acredito que os colegas também concordam, essa chegada de Bolsonaro ao PL faz com que aqui no Piauí fique feio até para o governador Wellington Dias e para Rafael Fonteles ter o PL como seu aliado. Eu digo isso porque a gente deve caminhar no ano que vem para uma eleição muito polarizada. A gente tem no cenário nacional duas pré-candidaturas muito fortes, Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula, PT enfrentando o PL, e aqui no Piauí um grupo, obviamente ligado diretamente ao ex-presidente Lula, que é do Partido dos Trabalhadores, e também o grupo do senador Ciro Nogueira, que vai ser vinculado aí ao presidente Jair Bolsonaro, e no meio dessa seara o PL, aliado de Jair Bolsonaro, partido de Jair Bolsonaro no cenário nacional e aliado de Wellington Dias aqui no Piauí. Isso deve causar uma confusão na cabeça do eleitorado e com certeza prejudicar a vida dos deputados estaduais e dos candidatos a deputados federais que querem permanecer no PL. Eu não acredito que eles vão permanecer até a janela partidária no PL não, viu, Edna? Com essa chegada de Jair Bolsonaro no PL, imagino que o caminho natural vai ser todo mundo se reunir e todo mundo conjuntamente escolher um outro partido, porque acredito que vai sair prejudicando a imagem de todo mundo. É bom lembrar que aqui no Piauí, historicamente, as eleições de 2018 mostraram isso. Foi o estado que, proporcionalmente, a Jair Bolsonaro teve a menor votação. Ele ficou na casa ali dos 22%, 23%. Então, acredito que os deputados federais do partido do PL não vão ter muito interesse em ter uma imagem assim vinculada diretamente ao partido do presidente Jair Bolsonaro, entre uma série de outras questões que com certeza os colegas vão pontuar aqui. Bom, Elias, e você? Como é que você vê essa mudança e também todo o reflexo em nível estadual e federal e trazendo para cá, né, pelo que a gente viu, e a gente já sabe, já comentou aqui, da ligação do partido aqui com a base governista. Como é que você acha que se destrincha esse quadro? Na verdade, quase um abacaxi para algumas pessoas. Exatamente, Edna. Primeiro que havia uma grande expectativa em relação ao futuro partidário do presidente Bolsonaro. É natural, ele tem direito de disputar a reeleição e a legislação exige que ele esteja afiliado a algum partido. Então, muitas siglas abriram as portas, o próprio Patriotas, o Progressistas, o PL, de fato, nessa articulação. E então o presidente já declarou que deve assinar a ficha de filiação do Partido Liberal, a princípio no dia 22 de novembro. E isso traz muitas consequências. Nós estamos falando de 27 entes federados, um país de dimensões continentais. É claro que as particularidades locais precisam se ajustar nesse processo. Acredito que não seja só no Piauí que o PL vai passar por uma situação parecida, porque o presidente Bolsonaro chega ao partido e chega para comandar. Se de repente em algum estado não há afinidade ou o grupo do PL está distante dos princípios do presidente, do projeto do presidente, é natural que essas adequações aconteçam. É o caso do estado do Piauí. O PL muito bem instalado, alinhado ao governo do estado, agora o grupo precisa assumir uma nova postura. Se vão mudar de partido, qual será a alternativa? O que ouvimos aí dos representantes do PL é que não há possibilidade de se romperem com a atual gestão. Vão permanecer nesse compromisso com o governador Wellington Dias e até com o nome do ex-presidente Lula. Aí nós já observamos
que os palanques vão precisar ser separados. Não dá para ter no mesmo palanque Rafael Fonteles e Bolsonaro, ou o presidente Lula associado a alguém do grupo do presidente Bolsonaro aqui no Piauí. A chance é zero. Inclusive, o presidente deputado Lima, presidente do PT do Piauí, chegou a usar essa expressão. É chance zero de se ter alguma associação aqui entre o palanque do PT e o palanque do presidente Bolsonaro, que é considerado natural, esperado, coerente. Então, vamos aguardar quais serão as definições dos atuais integrantes do Partido Liberal. Nós estamos falando de uma bancada expressiva na Assembleia Legislativa, nós estamos falando de um grupo fidelizado aí junto ao governo do Estado, que vai precisar tomar um posicionamento. Já estamos entendendo que devem procurar um outro partido. Agora, um partido que tenha expressividade, que tenha representação no Congresso Nacional, que tenha capilaridade, porque nós estamos falando de perspectivas eleitorais. É preciso que, na divisão do fundo partidário, fundo eleitoral, essa sigla que venha a ser escolhida tenha uma boa participação e naturalmente, também tenha esteja bem instalada no interior do Piauí para capitalizar bem para as eleições estaduais. Então, um processo que nós vamos acompanhar e vamos estar trazendo as atualizações aqui aos nossos telespectadores. E você, Tássio, o que você acha? O partido vai se reunir ainda para discutir, diante de tudo que nós ouvimos? Como o João falou, ainda vai haver discussão, ou realmente alguns vão até mudar de partido, ou você tem uma terceira opção, uma terceira colocação, outro olhar? A gente já comentou aqui anteriormente, né, Edna? Uma máxima infalível da política é que ninguém serve a dois senhores. Então, com o perdão do trocadilho, os liberais estão presos ao governo do Estado, que é quem sempre tiveram uma ligação muito forte. E concordo com o João, eu não vejo essa aliança tendo sucesso. Eu não vejo o PL do presidente Bolsonaro na mesma coligação do governador Wellington Dias. E um fato curioso, que eu e Eliezer conversávamos mais cedo com o presidente do PT, Francisco Lima, é que ele usou várias vezes a palavra desconforto. Os petistas, o Partido dos Trabalhadores, a base governista está extremamente desconfortável com essa situação de Bolsonaro no PL e PL ao lado de Wellington. Então eu acho muito pouco provável que essa união entre PL de Bolsonaro se concretize na base governista. E um outro ponto interessante a se colocar: onde fica a fidelidade partidária? Fidelidade partidária que pode levar a processo judicial, que pode levar a problemas judiciais sérios. Ou seja, o PL tendo Bolsonaro candidato e esses deputados federais e estaduais pedindo voto para Lula, como fica o processo legal desse partido? Então eu não vejo essa viabilidade, eu não vejo condições de que isso ocorra, e eu acredito que o governador, ao chegar da Escócia, onde cumpre a agenda, vai rapidamente tentar solucionar essa situação e buscar acomodar esses 2 deputados federais que hoje estão no PL, esses 3 deputados estaduais em algum partido aliado, em algum partido da base aliada. Então eu acho muito pouco provável, por mais que o discurso dos membros do PL sejam de que está tudo bem, a direção nacional permitiu, não existe problema, mas existe sim, a gente sabe de fonte segura que a situação é muito desconfortável para esses deputados que buscam uma outra alternativa, que deve passar pelo governador Wellington Dias, deve passar por Brasília e também, claro, pelo diretório aqui, por Fábio Xavier, que hoje é presidente do PL. Meus amigos, tudo muito complexo, né? Permite, Deputado Edna, Francisco Lima. Eu acredito que vale a pena aqui uma reflexão na perspectiva ideológica, né? Nós temos aí o presidente Bolsonaro assumindo um novo perfil. Veja que em 2018 ele assumiu um discurso de direita, antipetista, bastante incisivo, incorporou bem esse sentimento e foi aceito naquele momento, naquela conjuntura, e teve sucesso na eleição presidencial. Agora a reeleição, ela já traz, a busca pela reeleição, uma tônica diferente. O presidente se assume mais como de centro, alguém mais ali no ponto de equilíbrio, sem extremismos, né? Claro que mantém a sua forma de ser, a sua personalidade firme e às vezes impaciente em algumas declarações,
mas no que diz respeito à linha ideológica partidária, ele já cede mais um pouco, já se comporta de uma maneira que tenta agregar forças, porque o momento será outro, né? Bem diferente de 2018, já foi testado, ou seja, vai ter rejeição, é natural que todos os candidatos que já tiveram a oportunidade de exercer mandato acumulem algum percentual de rejeição. Então, eu vejo um presidente mais político nesse sentido, tentando se posicionar de maneira competitiva. Ok, bom, vamos conferir agora. Obrigada, Eliezer, e a todos vocês. O deputado Francisco Lima, do PT, rebate as críticas feitas pelo ministro. Nós vamos conferir agora essa sonora. Quando eu vejo alguém com ataques gratuitos, só me lembra desespero, não é? Então, essa tem sido uma característica, né, dos seguidores do mestre, do chefe, que é o Bolsonaro. Então, ele sempre prima pelo fake news, que é a vulgar mentira, chamada agora de fake news, semeando ódio, atacando as pessoas. E, além do mais, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, se alguém está atacando é porque tem ações concretas que levam à melhoria do povo, não é? Eu lamento que esse tipo de política, eu achava que era uma coisa já ultrapassada, dos ataques pessoais, do deboche, da falta. Eu prefiro a que apresenta proposição, solução para os problemas da população, para os problemas do Estado. Eu, se fosse ministro, de qualquer que fosse o governo, eu não iria atacar ninguém, eu iria exatamente propor soluções ou até apontar defeito. Isso é papel de quem faz oposição. Todos os partidos têm seus militantes, tem uma militância. O PT é conhecido fortemente por isso. Então é natural de que quem faz uma militância partidária possa defender o seu projeto, defender o legado desse partido no Brasil e no Estado, que não é pequeno, né? Mas fazer com decência e com respeito, é o que a gente sempre prega. O nosso partido tem que se preparar para fazer o enfrentamento também nas redes sociais, que foi o que foi mais utilizado contra nós, né? Contra o PT, contra o Lula, contra o Haddad, contra a Dilma, contra o Wellington, contra todo mundo. Então, é natural que a gente se prepare para fazer os enfrentamentos em alto nível, não mediante a baixaria. Tá aí, então, a posição do deputado Lima. Bom, e o que você, João, rapidamente, pode falar desse assunto? Olha, é um comportamento natural, né, que a gente observa, é uma fala institucional essa do deputado Lima. Ele, obviamente, é um dos principais aliados, compõe ali a base do governador Wellington Dias, e não é qualquer aliado, né, já foi líder do governo na Assembleia, né, portanto, tem uma influência dentro do governo, é natural que ele rebata esse tipo de comportamento do senador Ciro Nogueira, claro, sempre defendendo ali o seu grupo, já que a gente está falando aqui de dois times, ele está ali como um jogador defendendo o seu grupo. Pronto. Bom, troca de partidos. O prefeito Dr. Pessoa pode sim sair do MDB e ir para a União Brasil. A afirmação é do deputado Temístocles Filho, tema do nosso comentário. Não vou responder essas perguntas, deixa as coisas acontecer. Mas você acha que ele sai, do PMDB ou não? Não, eu não vou responder nada, deixa as coisas acontecer. Mas o MDB tem feito um esforço para manter, inclusive o senador Marcelo Castro se reuniu com ele. Só um minutinho. O que eu quero é o bem do Piauí, é o bem de Teresina. Já disse várias vezes. Então, quanto sai ou não sai, eu já disse em televisão que eu gostaria dele permanecer no MDB. Mas isso é uma decisão muito pessoal. Eu não vou analisar agora nenhuma decisão. Vou deixar quando acontecer. O deputado Temístocles gostaria que ele se elegeu pelo MDB, permanecesse no MDB. Então eu não vou analisar hipótese. Tássio, gostaria que você, não sei se você concorda comigo, mas vindo do prefeito, a gente tem visto o prefeito fazer, desde o início da sua gestão, várias declarações, se comprometer com datas e não cumprir, e voltar no que diz. Então, não sei se realmente esse posicionamento e essa mudança
prego batido, ponta virada, como a gente costuma falar. É curioso, Edna, porque quem vê o prefeito falando sobre política, borboleteando entre os partidos, imagina que a cidade de Teresina está indo de vento em polpa, né? Que não tem nenhum problema, que está tudo sendo muito bem administrado para ele se preocupar com política, né? A gente conversava, por exemplo, com o professor Washington Bonfim, foi até capa do jornal O Dia. O prefeito não consegue nem governar a cidade e quer ser a terceira via para o Estado. Eu acho que é um discurso que a população de Teresina não aceita, a população de Teresina não assimila, né? Nós temos problemas gravíssimos na gestão pública, nós temos problemas seríssimos aqui em Teresina. Por exemplo, nós temos quase 2 semanas de greve no transporte público, nós temos um decreto de calamidade no transporte público que há mais de 2 semanas está em vigor e até agora o prefeito não fez nada. Ou seja, eu acho que o prefeito de Teresina não está sequer em condição de tocar no assunto de política. Ele deveria se preocupar com as questões da cidade. Agora, como nós temos que analisar mais um devaneio do prefeito, ele não mostrou em toda a sua vida política qualquer habilidade para articular partido político, para ser gestor de partido político, nunca fez esse papel. Então eu acho que essa terceira via que o doutor Pessoa, prefeito de Teresina, tenta construir, é muito mais uma terceira via para alimentar o seu ego, mais um título para dizer que é presidente de um partido. Porque viabilidade e capacidade técnica eu não vejo e o prefeito deveria se preocupar com os problemas gravíssimos de Teresina, não preocupar em fazer política, em construir terceira via estadual, se nós não temos nenhuma primeira via aqui em Teresina. João Magalhães, a gente sabe que em nível nacional, esse grande movimento aí do partido União Brasil é um movimento que até a gente já está vendo que pode ganhar robustez, que tem grande representatividade, mas relacionando com o gestor, com o prefeito, com o político, doutor Pessoa, como o Tássio acabou de colocar, você concorda que não dá para a gente acreditar nessa postura, nessa liderança, que é só farol mesmo, falando bem popular? Na verdade, o que eu observo é que isso ocorrendo, né, isso se tornando prático, né, como até falou o deputado Temístocles, deixando as coisas acontecerem, se caso o doutor Pessoa realmente assuma a executiva estadual, o diretório estadual do União Brasil aqui no Piauí, me parece que é uma espécie de sabotagem ao novo partido aqui no estado. O União Brasil já nasce grande em todo o país, vai ter uma bancada federal grande, porque a incorporação, né, do DEM com o PSL vai concorrer ao governo do estado em alguns, por exemplo, na Bahia com o ACM Neto, em outros estados também, com certa chance de chegar ao poder, mas se o comando do União Brasil aqui no Piauí for dado ao doutor Pessoa, me parece que é mais uma estratégia política de alguém querendo sabotar o partido e, é claro, imagina, como bem falou o professor Washington Bonfim, se o prefeito não está dando conta de governar Teresina, é claro que ele não vai ter condições de articular um projeto político de terceira via ao governo do estado. E a quem é que isso beneficia? Obviamente, é para aqueles dois grupos que estão, até o momento, polarizando essa discussão. Grupo do governador Wellington Dias e de Rafael Fonteles e grupo do senador Ciro Nogueira também, com as lideranças Silvio Mendes, Iracema Portela, entre outros nomes. Portanto, em si, configurando essa chegada de doutor Pessoa ao comando do União Brasil, me parece mais uma estratégia de líderes políticos para neutralizar uma terceira via, dar a essa alternativa, colocar essa alternativa nas mãos de doutor Pessoa, que claramente não tem condições de viabilizá-la, e aí é uma espécie de sabotagem ao novo partido, e a gente tem que esperar, inclusive, para saber como é que as lideranças, tanto do DEM quanto do PSL, vão se configurar, vão se comportar diante dessa nova configuração, porque eu acredito que quando se pensa em criar um partido, e principalmente juntando duas forças poderosas, como é o DEM e o PSL, é porque está se pensando em ganhar mais espaços na política, mas aí você entregar um diretório como esse nas mãos do prefeito doutor Pessoa, com certeza é você querer anular o crescimento do partido, a participação efetiva dessa nova sigla nas eleições de 2022. Eliezer, você chegaria a dizer que o tiro pode sair pela culatra, sem querer usar essas expressões mais fortes? Bom, Edna, as consequências podem ser várias. Por exemplo, falando do ponto de vista da perspectiva do MDB,
o prefeito pode até sair do partido. O importante é o partido não sair da prefeitura, né? Se os espaços continuarem ali sob o domínio do MDB na prefeitura, os espaços que conquistaram a mesma influência, então o prefeito pode seguir o seu caminho. Agora, é natural que para onde o prefeito vá, se ele mudar de partido, esse partido conquiste espaços na prefeitura, o que gera aí alguns conflitos, algumas crises, situações difíceis de administrar, né? E aí é preciso saber qual será a perspectiva do União Brasil aqui no Piauí. Nós lembramos que esse partido vem da fusão do DEM com o PSL, e tanto o DEM como o PSL tem expressões aqui, Rony Lustosa, Luiz André, ex-prefeito de Teresina, ex-deputado e senador Heráclito Fortes, todos aí tentando alguma influência sobre esse novo partido. Então é preciso alinhar isso muito bem, o prefeito precisa considerar todas essas variáveis, mas como cidadão eu prefiro aqui incorporar o que o Tássio disse. O mais importante é cuidar da gestão da cidade de Teresina, da administração, dos problemas, de honrar as promessas de campanha, de dar um resultado efetivo à população e não somente ficar preocupado em situações eleitorais, deixando a prioridade, deixando de cumprir aquilo que é obrigação. Bom, eu acho que ainda dá tempo aqui, a Jéssica está me dizendo que sim. Nós temos um material com o professor Washington Bonfim falando sobre pré-candidatura. Eu gostaria que a gente comentasse também. Pode ser? Temos a convicção de que a gente pode propor uma alternativa para o Estado, uma alternativa de governo, uma alternativa de desenvolvimento, baseada numa política que seja voltada para os interesses da população, para resolver o problema da fome, para resolver minorar a questão da pobreza, para ter uma proposta de desenvolvimento mais clara, objetiva, que aproveite as oportunidades do que está sendo chamado internacionalmente da economia verde. A gente tem uma grande potencialidade do ponto de vista de energias renováveis, então a crença do Cidadania Nacional nessa proposta, nessa alternativa política do Piauí nos envaidece muito. É típico da velha política, de colocar os interesses dos políticos à frente dos interesses da população. A atual administração foi eleita no final do ano passado, mais ou menos um ano, e até aqui, de janeiro para cá, não disse a que veio. Os grandes problemas da cidade que ela prometeu resolver de maneira rápida continuam incomodando, especialmente as pessoas mais pobres, especialmente a população que mais precisa. Então a gente tem que ter uma consciência clara de que quem não consegue governar um município importante como Teresina não pode se propor a governar um estado como o Piauí. O nosso foco é constituir essa alternativa política agora em 2022. Isso é muito importante para o partido, eu creio que é muito importante para o desenho político do Estado. É por isso que eu estou me colocando como pré-candidato ao governo, para discutir desenvolvimento, para buscar meios de reduzir a pobreza, reduzir a fome, ter uma gestão pública mais focada, menos focada nos políticos e mais focada nos interesses concretos, reais da população. 2024 vai chegar a seu tempo, mas o nosso foco agora é propor um modelo novo de gestão. Olha aí, João, o pré-candidato colocando-se à disposição, colocando seu nome como alternativa. Ele tocou aí em assuntos que interessam muito realmente à população e a todos, que tocou na questão aí do meio ambiente, que a gente inclusive falou bastante hoje aqui no ODN, sua importância, e falou também numa coisa que a gente vem falando aqui todo dia, que é a política, o olhar político versus o olhar técnico, que às vezes acaba prejudicando a população e eleitores. Então, João, você acha que realmente o pré-candidato vem com essa força de nova proposta e pode pegar? Olha, é interessante, porque não há dúvidas de que a entrada do professor Washington Bonfim nesse cenário de 2022, ela ajuda a elevar o nível do debate político no Piauí, por se tratar, obviamente, de alguém que já ocupou espaços de poder sempre na área técnica, do planejamento aqui em Teresina, enfim, é um cientista político, conhece a gestão e tanto é que pauta aí na sua fala assuntos que a sociedade precisa discutir, como a questão da influência da tecnologia na questão dos empregos, enfim, o próprio
próprio crescimento, planejamento das cidades, enfim, gestão pública, de fato, sendo discutida de forma técnica. Então, com certeza, eu acredito que essa entrada do professor Washington Bonfim ajuda a melhorar, a elevar o nível do debate eleitoral nas eleições de 2022. Até porque a gente tem um cenário hoje polarizado, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Então, qualquer projeto de terceira via que apresente alternativas de desenvolvimento, com certeza vai contribuir no debate político do ano que vem. Agora, Tássio, você acha que fica só aí, onde te provocar um pouquinho, né? Nesse círculo que o João sempre pontuou aqui, muito bem pontuado, né? O professor tem um nome respeitado, é renomado, mas não é conhecido como político. Então, ele só elevaria, só entre aspas, elevaria o debate, ou ele também pode se tornar um concorrente mais forte? Eu perguntei sobre isso a ele, Edna, nessa conversa. Ele falava que a sua candidatura surgiu há 2 semanas, 1 mês, né? E por isso ele tenta construir a viabilidade política desta candidatura, política eleitoral, né? No campo ideológico, no espectro ideológico, o João já deixou bem claro que ele acrescenta e muito. Agora, no campo político partidário, ele precisa construir uma oposição concisa, ele precisa construir musculatura partidária mesmo para chegar até o interior do Estado. E, para isso, ele se filia ao Cidadania ainda em novembro. Ele revelava para mim que o presidenciável do partido, que vem ao Piauí, para que possa fazer a sua filiação ainda em novembro, e deve fazer um grande ato aqui em Teresina em novembro para a sua filiação. Mas eu concordo com você, Edna. O Cidadania enfrenta dificuldades para fazer uma candidatura sólida, um bloco político sólido que dê viabilidade política e eleitoral para o Washington. Mas a informação que a gente tem também de bastidor é que o partido pensa em 2024. O Washington surge como uma forte liderança em Teresina, pensando também no Palácio de Karnak, mas de olho também em uma candidatura à Prefeitura de Teresina em 2024. Ok, meu tempo está curtinho, nosso, né? Então, vamos falar mais desse assunto nesses dias e eu vou poder ouvir mais o Eliezer sobre esse assunto também. Por enquanto, temos que passar aí agora para o nosso próximo bloco. Então, fica aqui o quadro Política do dia de hoje. Eu agradeço a você, Eliezer, pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, até amanhã. A você também, Tássio, muito obrigada aí pela força, meus colegas. Boa tarde, Tássio. Grande abraço, Edna, João, Eliezer. Até amanhã. Muito obrigada aí, nosso professor, nosso editor-chefe de política, João Magalhães. Por nada, Edna, boa tarde para você, boa tarde a todos. Política do dia.